Olá, boa tarde, boa noite para mim, boa tarde para vocês, certo? Sejam bem-vindos à nossa penúltima live dessa semana abençoada que está sendo, né? Então sejam bem-vindos, muito obrigada pela companhia. Todos os dias nós entramos aqui. Olá, Ju, seja bem-vinda, muito obrigada por estar aqui. Boa tarde, né? Então, essa semana, hoje é a última live desse projeto da Semana do Terapeuta Realizado. E o tema nosso é Conflitos versus Energia Psíquica, parte 2. Na primeira parte, olá Arlete, seja bem-vinda, meu amor. Na primeira parte da live, a gente aprendeu o que era conflito, o que era energia, o que é conflito ou o que é energia psíquica. Nós aprendemos que nossa mente, ela funciona com estímulo-resposta. E que esse estímulo e essa resposta, olá, achei, seja bem-vindo, vem sempre acompanhado com o quê? Com pares opostos, que Freud denominou como pensamento antitético. Nesses conflitos, a gente aprendeu o quê? Que existem dois processos. O processo primário, como estímulo, o processo secundário, como resposta. O primário trata da energia livre, o secundário da energia presa. O primário desligamento, o secundário da ligação. O primário da sexualidade, o secundário do eu. Bem-vindo, Rafael. Você que gosta do Freud, seja bem-vindo. Eu também amo. O processo secundário dirige-se à pulsão da morte. É aquela necessidade de retorno ao estado de energia. Porque agora, nesse momento, nós estamos, uma energia materializada, condensada. Enquanto que o processo primário faz o inverso, aí cruza, né? Então, obrigada, Rafa. Então, o primário vai para quê? Para a pulsão da vida. O que era antes energia, ela vai se materializar, se condensar em forma de matéria. E o secundário, o que era matéria, tende a voltar ao que era o estado de origem, energia. E assim é o fluxo da vida. Nós aprendemos isso. E nós aprendemos também um par na aula anterior, que foi o prazer e o desprazer. Nós aprendemos que o desprazer gera uma tensão e o prazer, um relaxamento. Então, nossa mente trabalha assim, com estímulo-respostas, seja elas alegres ou tristes. Sempre vai trabalhar dessa forma. O aparelho psíquico, o órgão que aloja esse aparelho é quem? O órgão cerebral, o cérebro, não é isso? Nós aprendemos que a energia psíquica é uma reserva de energia que mantém esse corpício aqui vivo, né? Que quando essa reserva de energia esgota, o corpo entra em colapso e morre. Por isso que o médico fala, quando ocorre uma morte cerebral, os médicos correm e pedem autorização à família para quê? Para aproveitar os órgãos. Então, isso é energia psíquica. Agora, hoje, o nosso primeiro par, Maria Bonita, Uli, seja bem-vinda. Fafá, obrigada, Aline. Que bom que vocês estão aqui. Então, o nosso primeiro par a ser trabalhado hoje, os pares opostos,
estímulo-resposta, será o inconsciente e o consciente. Olha que legal, a mente inconsciente e a mente consciente, ó. A consciente aqui, ó, é o que é real, palpável, interpretável, compreensível. O inconsciente, o que é, ó, sentido, pulsado, reprimido, tá aqui. Então, o inconsciente, nesse contexto, representa a energia livre pela influência do processo primário. Lembra que o primário vai para a vida e do princípio do prazer. Lembra que eu comecei essa live já dando um repeteco da live anterior? Né? Que o primário segue o pulsar da vida e o secundário segue o pulsar da morte. O primário vai da energia para a matéria e o processo secundário vai da matéria para a energia. Só para a gente compreender esse processo. Não fique antenado no que eu estou falando, tá? Então, ó, o inconsciente, ele influencia o processo primário e do princípio do prazer. Já o consciente, ó, que essa parte aqui frontal, ó, a luz da consciência, a gente fala muito, é definido como a energia ligada ao processo secundário e do princípio da realidade. Você entendeu, ó? A consciência é o que é real. Trabalhamos o que é real. A inconsciência está ligada ao princípio do prazer, certo? A energia livre. Desta forma, entra aí o recalque e a repressão. O recalque e a repressão procura expulsar as informações do consciente, aqui, ó, impedindo, e vá para o inconsciente, impedindo que volte. Então, o que acontece? Aquilo que doeu, aquilo que foi real na sua vida, um trauma que você viveu, uma violência que você presenciou, a consciência tenta dizer, epa, vamos reprimir, joga lá para o inconsciente. Aí reprime. Só que o inconsciente fica lá, ó, querendo trabalho. Trabalha isso. E isso vai repetindo, manifestando durante uma vida toda em forma de dor. Até que um dia você resolve acolher essa dor. Então, as formações do inconsciente, atos falhos, sonhos, cheats, que fantasias, brincadeiras, piadas, anedotas, gracejos, certo? Então, cheats é isso, brincadeira que traz prazer, piadas que você conta para seus amigos, anedotas, como dizia nossa avó, a menina está contando uma anedota, ela não queria falar que era mentira, não é? Menina, isso é anedota. Então, o inconsciente, as formações do inconsciente tentam burlar o quê? A resistência e a censura para fazer que determinadas informações surjam, certo? Então, muitas vezes a gente fica aqui, ó, ocorre um trauma até os 6 aninhos de idade, aí chega dos 6 aos 13 anos de idade, que é um período de latência que a gente vive, certo? E aí aquele trauminha é esquecido, é burlado, é escondido. E chega um momento que ele volta à tona e quer que você acolha, que você trabalhe essa dor. O outro par que a gente trabalha, aqui, ó, do conflito, é introjeção e projeção. E é muito interessante esse conceito de introjeção e projeção. Lembra que eu falei que a mente, o Freud explicou com 3 partezinhas? O ID, a emoção e o superego? Fique ligado nessas 3 formações, eu volto já. A introjeção pode significar introversão, reflexão, recolhimento, introspecção.
Por outro lado, a projeção pode significar o quê? O lançamento. Você projeta, o arremesso, ó. Joga a bola para frente. Importância, um lançamento, lançar. Já para Freud, projeção é um mecanismo de defesa pelo qual o ego rechaça informações ameaçadoras, projetando-as para fora por meio da negação. Uma notícia ruim, quando você ouve, o que é que você fala? Não, eu não acredito. Né? Fazendo que esse objeto faça parte do psique do sujeito. Essa informação a gente transforma objeto em sujeito, no psique aqui, ó. Já introjeção para ele é entendida como uma substituição de uma concentração de energias mentais, catexia, por meio de uma identificação do ego, ó, ao objeto amado, fazendo que esse objeto faça parte da psique do sujeito. Ai, Cleinha, tá tão complicado. Então, olha, para simplificar, ó, a projeção nesse processo representa um movimento para fora, o exterior. Introjeção, um movimento para dentro, o interior. De modo que esses movimentos se ligam intimamente ao par de sujeito, mundo exterior. Então, é assim que a nossa mente trabalha. Estímulo-resposta, introjeta, projeta. Lembrando que aqui, ó, o ego já é uma projeção do ID. Lembra que o ID é o instinto, o selvagem. E o superego já é uma educação do ego e um controle do ID. Tem outro par que o Freud traz, que é denominado sadismo e masoquismo. Isso é para a gente compreender a mente humana, como ela funciona. E é muito importante isso. Sadismo pode ser entendido como que um transtorno. O que é transtorno, gente? É uma alteração de personalidade, caracterizado pela obtenção do prazer, pela dor e o sofrimento alheio. Então, tem pessoas que precisam machucar outras para se sentir felizes. Então, faz parte do sadismo. Tem pessoas que precisam machucar animais, destruir floresta, ou até mesmo maltratar pessoas. Quantas pessoas a gente já ouviu falar que queimou indigentes na rua, ou índios, não é isso? Não tem casos assim? Ou tribos, jogou fogo numa tribo toda e matou. Ele sente prazer em ver o sofrimento alheio. Tem pessoas que prendem outras em cárcere privado. Isso é de sadismo, isso é um transtorno, isso é uma alteração, isso é uma patologia. Já o masoquismo pode ser definido como uma condição caracterizada pela mudança do estado normal, que consiste na obtenção de prazer sexual através do próprio sofrimento físico ou moral. Tem pessoas que se auto-maltratam. Isso aí faz parte do masoquismo. Tem pessoas que para ter o prazer sexual precisa apanhar. Isso também é um transtorno. Isso é uma frustração. Que quando a gente for adentrar mais, entender mais os traços de personalidade, você vai compreender por quê. Aquela criança ficou presa em uma dor. E essa dor nunca foi trabalhada. E ele desenvolve esse prazer louco de se auto-maltratar, se auto-denegrir, se auto-diminuir. O sadismo já é o contrário, é o de fazer no outro. É o de projetar no outro, vocês entenderam, ó? Que tudo faz sentido? E o masoquista não, introjeta essa dor para si.
Para Freud, o sadismo é caracterizado pela inclinação a infligir dor ao objeto sexual, chegando ao ponto em que o sujeito só obtém satisfação por meio de maus tratos, que puder sujeitar o outro em relação sexual, certo? Por outro lado, o masoquismo é denominado como a obter satisfação por meio da sensação de dor e sofrimento físico ou psicológico do objeto sexual. Tá? E aí você compreende esses transtornos, esses conflitos que vivem em nossa sociedade, que gera o quê? Tanta violência. Porque quando ocorre um caso desse, o primeiro intuito nosso é o quê? Julgar e não acolher. Essa pessoa precisa ser acolhida e direcionada para quê? Um psicólogo, um psiquiatra e segurança pública. Certo? O outro par que eu trago para vocês, segundo essa teoria, é a transferência positiva e a transferência negativa. A transferência negativa é caracterizada pela presença de sentimentos hostis do paciente em relação ao seu psicanalista, ou seja, ele tem um sentimento hostil em relação ao terapeuta. O terapeuta está fazendo trabalho com ele e ele está ali, com indiferença. Isso é uma transferência negativa. E isso é muito importante para nós que somos terapeutas, para compreender que estágio essa pessoa, que momento, que conflito ele vive. E a transferência positiva, considerada por Freud como condição necessária para que houvesse um tratamento bem-sucedido, é baseada na presença de sentimentos amorosos entre o terapeuta e o cliente. Olha que lindo. O outro par que eu trago para vocês e apresento dessa teoria, conflitos e energia psíquica, é as pulsões sexuais e pulsões do ego. Opa, Cleinha! Sexual, tem muito a ver com o ID, o instinto, a sobrevivência, a existência. E a pulsão do ego é as emoções, olha. O superego, regras, crenças, tabus, tudo aqui no superego. Então, segundo Freud, as pulsões sexuais são expressas pela libido. O que é libido, Cleinha? Desejo de viver, desejo, energia sexual. Então, se meu cliente não tem libido, realmente ele precisa pela vida. Se ele não tem libido nenhum, se a energia sexual dele está ali, ele precisa de acolhimento e de tratamento. Enquanto que as pulsões do ego, o que acontece? Representa sua tendência à autopreservação. Eu quero viver. Aí é um conflito. Se eu estou sem libido, estou caminhando para a morte. Mas o ego quer se preservar, a vida, quer perpetuar. Aí é um conflito entre o que? Eros e as pulsões da morte, né? Morrer e viver. Energia e matéria. Matéria e energia. Freud declara que o conflito patogênico doentio, gerador de neurose, que é isso, neurose, aí já é um objeto que o terapeuta pode trabalhar e ajudar. Quando se trata de psicose, psicólogo, psiquiatra e, muitas vezes, segurança pública. Então, Freud declara que o conflito doentio, patogênico, gerador de neurose, é aquele que se dá entre as pulsões sexuais e as pulsões do ego, chamada também de forças instintas não sexuais.
certo? Aquilo que está no ID, que não é sexual, é o gerador do quê? Da neurose. As pulsões do ego, certo? Entre a pulsão do ego e a pulsão sexual ocorre o quê? As neuroses. Por isso que é importante trabalhar isso, o todo, a energia vital que veio da energia sexual. Cleinha, você sempre volta nisso, sim. Porque eu, você, nós somos resultado da união de duas células sexuais. Óvulo, mamãe deu, espermatozoide, papai doou. O outro par, a outra dupla desses conflitos da energia psíquica ocorre entre Eros e Thanatos. Eu já ouvi a palavra Eros anteriormente, né? Eros reportando a vida e Thanatos, né? Aos deuses lá da mitologia, né? A morte. Vamos lá? Esse conflito, ele é revelado pelos fenômenos da vida e morte, caracterizado pela atuação concorrente ou mutuação oposta. Certo? Outro dia a gente vai chegar aqui entre a mitologia brasileira, que são os orixás, né? Entre a vida e a morte. As pulsões vitais Eros buscam pela preservação vital, através do quê? Das emoções, certo? A emoção está no meio. E as pulsões da morte, Thanatos, buscam o retorno ao estágio inicial. Qual é a energia? Estado inicial? Energia. Que é o quê? A substância desagregadora e inanimada, a energia. Que eu já expliquei bastante. E é isso que eu ensino muitas vezes em meu curso. Várias. Assim como nas lives. Você entendeu o que é energia humana. Nós somos energia condensada, fluida e manifestada. Nossa, que loucura! Condensada em termos de estrutura. Fluida quando você vai para o seu tecido sanguíneo. É uma energia fluida, é um tecido fluido, líquido, gente. E em manifestação que você, precisa de outros alimentos, além da água e o sono e a comida, a respiração para viver. E a última duplinha que eu vou trabalhar aqui com vocês, se brincar, é a principal delas, essa duplinha, para você entender a mente humana, é o amor e o ódio. De acordo com a teoria da psicanálise, o amor e o ódio são duas forças internas de igual intensidade. A mesma força que eu tenho de amar, eu tenho para odiar. Lembra que eu falei uma vez do que era vento, que era energia, movimento, quando duas forças de igual intensidade, a massa de ar quente e a massa de ar frio se encostam, gera o quê? O vento. Vento, ventania. Tem uma musiquinha assim? Então, o que acontece? O amor e o ódio são duas forças iguais, de mesma intensidade. Agora, se eu deixo aqui, se eu deixo só o ódio, faz bagaceira, não é, gente? Alastra. O amor, ele é sinônimo de quê? De afeição, de afeto, de amizade, de ternura, de bem-querer, devoção, respeito, entusiasmo, atração, desejo, interesse, namoro, relação, ato sexual, pessoa amada, apetite pela vida, vontade e desejo de viver. Então, vocês podem colocar perguntas aqui.
Vocês podem falar assim, se está gostando ou não. Dá um sinal aí que estão interagindo comigo. Ou será que eu estou falando só? Né? Por outro lado, o ódio significa a ausência do amor. A raiva, o rancor, a gana, obrigada pelos coraçãozinhos, a indignação, a antipatia, a aversão, a repulsa, a inimizade, nojo, asco, repugnância, hostilidade. Então, o ódio, olha o tanto de significado para ele. E o ódio eu posso denominar ainda, se eu for a fundo pela teoria, é o vazio. O ódio é o que? O vazio. A ausência de amor. A ausência de vida. É aí que mora, aí onde está a origem do ódio. De onde o ódio surge? De onde o ódio surge? Na medida que o amor desaparece ou ele não está presente. De onde o ódio surge? Na medida que existe a ausência de vida. Né? O amor e o ódio têm a origem no mundo dos objetos internos. Vocês viram que a gente aprendeu que sempre um estava em introjeção, projeção, consciente e inconsciente. Vocês perceberam que essas duplinhas, sempre um estava dentro e o outro estava fora. Só que a única duplinha que está sempre dentro é o que, gente? O amor e o ódio. O amor e o ódio têm origem no mundo dos objetos internos. O amor e o ódio está sempre no sujeito. A gente aprendeu que essa brincadeira desses conflitos, um está dentro, o outro está fora. Um é sujeito, o outro é objeto. Já no amor e ódio, no mundo dos objetos internos, no próprio sujeito. Vocês entenderam por que é tão complexo amar e tão complexo odiar? Então, e esse sentimento, ele é o que? No mundo dos objetos internos, por meio de uma triangulação. Onde isso acontece? Quando? Uma triangulação fantasiosa. Nós, quando crianças, somos muitas fantasias, muitos mundos paralelos. E a gente, quando olha assim, de dado momento você pensa que o amor da sua vida é a sua mãe. Apenas ela, até porque a gente tem um vínculo prazeroso e dependente emocionalmente. Quando a gente fica maiorzinho, que começa a andar, caminhar, ó, a gente descobre um outro amor, que é a figura paterna. Ó. E aí, a gente volta para essa figura e deseja conquistar. Começa a criar fantasias. Então, a menina, o namoradinho ideal dela será o quê? O pai. E quando esse pai é ausente? Tu imagina o conflito que não dá nessa criança? Aí vem a relação do ódio. E com o menino é esse amor em relação à mãe. E aí quando ele percebe que a mãe ama o pai, não a ele, que ele ainda não entende a relação mãe e filho, só depois de adulto, aí o ódio aparece, suprindo essa ausência de amor. Então, o amor e o ódio têm origem no mundo dos objetos internos, por meio da triangulação fantasiosa, da angústia, do mecanismo de defesa
especialmente o que? O emocional. E ele surge para quê? Para suprir uma mãe. Nesse momento, a mãe interna dessa pessoa representa o que? O seio mau. A inveja como um produto de imposição de morte, gerando a necessidade de uma mãe boa, idealizada. Por isso esses conflitos. Quando você começa, entre aspas, a odiar essa mãe, você começa a criar uma outra fantasia para suprir aquele amor que você tirou, que você deixou de exercer, e coloca uma fantasia de uma mãe ideal. E isso onde gera, é a fonte, gente, onde gera todas as dores nossas. Ou ódio pela mãe, ou ódio pelo pai, ou por ambos. E aí a gente cria uma mãe ideal ou um pai ideal, sabe para quê? Para suprir, para acalmar a crudelidade, a nossa crudelidade primitiva, o nosso instinto, o ID. E onde está a fonte de energia psíquica? Vocês entenderam? E esses conflitos que eu apresentei aqui da energia psíquica, ele não é temporário. Eles são perpétuos. Está ligado na condição de ser humano. Por isso que nós, seres humanos, precisamos nos autoconhecer. Criar nossa autoconsciência. Só que sozinho a gente não consegue. A gente precisa de outro, de um terapeuta. Então eu tenho meus terapeutas. E também sou terapeuta de outros terapeutas. E está tudo certo. Porque sozinho a gente não consegue identificar este abismo, porque é o maior e é o primário. E eu pergunto para você, onde está o seu abismo? Qual o teu conflito? Por que você não consegue se entregar e ser 100% para o seu esposo ou sua esposa? Por que você ficou presa ao ID, ao instinto? Não permitiu que a projeção do ego se construísse como todo. Aí você entende que é nessa hora onde a gente passa, todos nós passamos por esse momento de latência, de esquecimento desse primitivo, desse conflito que a gente viveu, que doeu, de primeira infância, certo? Aí ocorre latência. Aí se vai manifestar lá na adolescência, onde a gente vai criar relações amorosas com outras pessoas, com vínculos. E essas relações amorosas com vínculos, o sucesso delas vai depender de como foi ali, trabalhada ou encarada esses conflitos na primeira infância. Por isso que é tão importante entender sobre energia psíquica. Olha, a nossa live de hoje está finalizando. E amanhã a gente encerra essa semana com o webinário. Não percam o webinário amanhã, 19h30. Então, será uma conferência online. Vai lá na minha bio e se inscreva, porque antes, alguns minutos, eu enviarei um link para você dessa conferência e você entra na sala. E você vai participar desse momento final através dessa conferência,
onde eu demonstrarei uma parte prática do meu trabalho. Você está convidado. Eu agradeço profundamente por vocês estarem comigo durante toda essa semana, trabalhando e abordando por temas tão importantes. A Semana do Terapeuta Valorizado. Nós começamos com a energia, com o sentimento do não pertencimento, fomos para a bioenergia, passamos pelos traços de personalidade, depois para reflexão sobre um corpo invadido, depois fomos para emoções inúteis, depois para sentimento de culpa, depois passamos para quê? Sentimento de não pertencimento, parte 2. E hoje, conflitos versus energia psíquica, parte 2. E amanhã a gente finaliza com chave de ouro, por meio do quê? Da conferência online, ou seja, do webinário. Eu agradeço profundamente. Até amanhã, 19h30. E será uma conferência gostosa, que depois que eu apresentar, que eu tenho para apresentar para vocês, eu abrirei alguns minutos para responder questionamentos de vocês. Sejam bem-vindos. Gratidão. Hoje eu finalizo essa semana. Uma semana árdua, maravilhosa, de realização. Uma semana que eu trouxe temas importantes para o terapeuta. Seja ele terapeuta amigo, seja ele terapeuta pai, terapeuta mãe, terapeuta irmã, terapeuta professor, terapeuta assistente social, terapeuta psicólogo, terapeuta advogado, terapeuta médico. Simplesmente terapeuta de todas as outras modalidades. Obrigada, sinceramente. E até amanhã, em nossa conferência online, em nosso webinário, onde eu encerro com chave de ouro e muita gratidão. Obrigada, sinceramente. Fique em paz.